Eu estava trabalhando fazendo uma entrega à tarde da noite. Foi a viagem mais longa que eu fiz enquanto entregava uma pizza para a pizzaria em que eu trabalhava. Era uma viagem de 40 minutos, pediram 8 pizzas, então eu imaginei que era uma festa, e já me animei com a ideia de receber uma gorjeta maior. Entretanto, navegar as ruas de terra à noite sempre era estressante. Chegando no endereço de entrega, percebi que era uma casa estranha, no meio de uma clareira da floresta, não haviam carros estacionados, nem luzes acesas. Puxei o freio de mão e liguei para o meu chefe e confirmei o endereço. Ele estava de mau humor, e mesmo falando que o lugar era estranho, ele me mandou pelo menos bater na porta. Meu chefe ficava nervoso se eu trouxesse de novo uma pizza, imagine 8. Eu estava extremamente desconfiado e nervoso, mas saí mesmo assim e fui até a porta da frente. Não tinha campainha, então bati forte na porta. Não ouvi nada, nem mesmo esperava ouvir alguma coisa. Fiquei muito desapontado, não porque ninguém atendeu, mas porque foi um desperdício de tempo e gasolina. Bati mais uma vez por desespero. E comecei a ouvir algum tipo de barulho de movimento de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que eu era o cara da pizza. Silêncio novamente. Senti-me um pouco mais desconfortável agora do que antes. Mas antes que pudesse me virar, notei algo na janela. Havia alguém olhando pela janela. Eu não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, tudo o que notei foram os olhos deles. Seus olhos estavam mais abertos do que eu sabia ser possível. Olhando fixamente para mim. Fiquei assustado o suficiente que larguei as pizzas e corri de volta para o meu carro. A porcaria não ligava até virar a chave pela terceira vez. Saí da grama do quintal e voltei para a estrada de terra, mas senti o carro balançando e sacudindo. Algo não estava certo. Eu não cheguei longe do prédio antes de começar a ouvir um som agudo vindo de fora. Havia tanta resistência que eu não conseguia nem dirigir. O carro parou. Eu saí do carro para verificar o que diabos estava errado. Um calafrio percorreu minha espinha quando comecei a sentir que meu coração estava constantemente pulando. Meus pneus tinham sido cortados e tinham caído completamente do aro. Não apenas a frente, e todos os 4 pneus estavam cortados. Percebi que alguém fez isso quando eu estava batendo na porta daquele prédio. Em vez de correr, voltei para o carro e tranquei as portas. Eu estava tão perto daquele prédio que podia praticamente vê-lo de onde eu estava, se não fossem as árvores bloqueando a vista. Liguei para a polícia e expliquei tudo para a telefonista. Ela me disse que a polícia chegaria o mais rápido possível e que eu preciso ficar escondido. Perguntei a ela se era aconselhável ficar no carro ou correr e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada. Ela me pediu para ficar na linha com ela até a polícia chegar. Meu corpo todo tremia. Em todas as direções não havia nada além de uma floresta escura aparentemente sem fim. Eu sabia que levaria uma eternidade para os policiais chegarem lá. Eu não estava confortável em sentar naquele carro tão perto de quem fez isso. A próxima parte, porém, foi o que me destruiu completamente. Ainda tremo até hoje, e espero que ninguém nunca passe por esse tipo de medo. Enquanto eu examinava todas as janelas para ter certeza de que ninguém estava do lado de fora, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava a mesma pessoa. A mesma pessoa que eu vi naquela janela. Olhos abertos mais do que nunca. Eu podia ver agora que era uma mulher. E eu podia ver um sorriso começar a se espalhar por seu rosto. Eu abri minha porta e corri a toda velocidade para dentro da floresta, não me importando com o barulho que eu fazia. Eu corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito e eu me escondi atrás de um tronco gigante no chão,
eu tentei cobrir minha respiração alta com minha mão enquanto eu esperei e esperei pelo que pareceram horas. Até que eu finalmente ouvi sirenes à distância. Eu juntei toda a minha energia restante para correr todo o caminho de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente as luzes vermelhas e azuis brilhantes apareceram. E eu nunca me senti melhor na minha vida. Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Eu saí gritando para eles como um lunático para me ajudar. Caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me ajudaram e começaram a me questionar, ao que eu expliquei tudo da melhor forma que pude. Um dos 2 carros foram até o prédio e os 2 policiais começaram a revistar o prédio. Eles voltaram com nada, exceto alguns objetos pontiagudos. Esses objetos eram exatamente os mesmos que foram usados para cortar meus pneus. Os policiais adivinharam que era algum tipo de casal demente doente, sendo que eu vi a mulher. Mas infelizmente eles nunca foram encontrados e isso ainda me mata até hoje. Eu obviamente larguei meu emprego logo depois disso e comecei a trabalhar em uma mercearia local. Sei que nunca vou esquecer de ver aquela mulher na parte de trás do meu carro. Tenho 27 anos, moro em uma cidade rural, a 2 quadras da casa dos meus pais. Eles estão na casa dos 60 anos. E minha mãe se tornou um tanto preocupada quando envelheceu. Algumas vezes ela se convida inesperadamente, já que dei a ela uma chave, o que me arrependi, já que quero ficar sozinho a maior parte do tempo. Pode ser frustrante, como nos fins de semana que fico até tarde em bares, ou saio com mulheres, às vezes entro em casa e minha mãe está no sofá me esperando preocupada. Eu sei que vocês devem estar pensando, por que você simplesmente não pede para ela parar? Bem, vocês não conhecem minha mãe. É bem difícil descrevê-la, ela é o tipo de idosa preocupada e inocente que vocês não conseguem discordar ou brigar. Eu não gosto de falar, mas ela também está um pouco doente. De qualquer jeito, era sábado à noite, às 2 da manhã. Eu estava em uma balada com um grupo de amigos da faculdade, era o único lugar para passar o tempo nessa cidade pequena. E eu estava me preparando para ir para casa, me despedi dos meus amigos e andei 3 quadras até minha casa. Andei até a porta da frente, meio tonto, já que tinha bebido, coloquei a mão no bolso procurando minhas chaves. Quando peguei na maçaneta, percebi que estava destrancada, minha mãe estava aqui de novo. Eu silenciosamente abri a porta e depois a fechei, trancando-a, coloquei minhas chaves na mesa da cozinha e achei um bilhete, com a letra da minha mãe dizendo: "Você esqueceu isso na nossa casa", e ao lado estava um bolo meio comido que meus pais não queriam. Não vi minha mãe. Então imaginei que ela estava no quarto de hóspedes dormindo até que eu voltasse. Que era uma coisa normal que ela fazia. Então eu ouvi passos no andar de cima, confirmando minhas suspeitas. E eu tenho que falar novamente, eu, com 27 anos e minha mãe tem que ficar me incomodando e me tratando como criança. Corri até o andar de cima para ver o quarto de hóspedes, vazio, assim como os banheiros. Estava com medo da minha mãe estar tendo problemas, considerando sua doença, então corri ao telefone para ligar para meu pai. Após 4 chamadas, meu pai atendeu o telefone, com uma voz de quem acabou de acordar. Ele disse: "O que diabos você quer?" Depois de falar que eu ouvi minha mãe andando no andar de cima na minha casa, após uma pequena pausa, ele disse: "Isso não é possível, ela está dormindo do meu lado." Meu queixo caiu, enquanto eu olhava para a escuridão e eu mal consegui ver, com a ajuda da fraca luz da cozinha, uma cabeça olhando do canto da escada do andar de cima, olhando para mim. Eu gritei no telefone, enquanto corria pela porta da frente até a casa dos meus pais,
explicando para o meu pai no meio do caminho. No meio do caminho, meu pai me diz: "Vou chamar a polícia", e desligou. Cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe já estava me esperando na porta, preocupada. Minha mãe me explicou que ela realmente tinha ido até minha casa para limpar minha cozinha e para trazer o bolo que eles não queriam. 2 carros de polícia pararam na frente da casa dos meus pais, onde eles nos escoltaram até a minha casa. Um policial ficou conosco do lado de fora, enquanto 2 outros entraram para investigar. 15 minutos depois eles saíram e disseram que estava vazio lá dentro. Eles checaram o porão, o sótão, tudo. Eu não tinha nada a reportar, a não ser que a porta estava destrancada e uma cabeça olhando da escada. Ainda assim, eu não me senti seguro dormindo lá aquela noite. Então voltei para a casa dos meus pais. Meu pai e eu tínhamos certeza que minha mãe esqueceu de trancar a porta, já que sua memória está falhando nos últimos tempos. Meu pai tenha parado de vir sozinha agora. O que me deixa meio triste, mas também aliviado. Algumas noites eu ainda fico paranoico que quem quer que estivesse na minha casa aquela noite, ainda estava lá, escondido em algum lugar.